De agosto até agora, foram registrados quase 6.650 incêndios em áreas de floresta aqui no DF. Somente neste mês, até o dia 15, os bombeiros já atenderam mais de 800 casos de incêndios florestais, uma média de 100 ocorrências por dia. Para falar mais sobre o desafio dos bombeiros para combater esses incêndios, nós recebemos no estúdio o Tenente Coronel Glauber, que é comandante do Batalhão de Combate a Incêndios Florestais. Boa tarde, Coronel. Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença aqui. Agradeço o convite. O DF está passando por uma época bem difícil, né? Muito calor, falta d'água, uma seca também que se estendeu mais que nos anos anteriores. Está mais difícil esse ano em relação aos demais? Esse ano a gente tem atendido mais ocorrências que os outros anos. Desde 2010, esse tem sido o ano que tem mais quantidade de ocorrência. Mas tem algumas situações que é um trabalho que nós temos feito junto à população também, a forma da população nos acionar. Então, temos trabalhado junto à mídia também, a informação, o acionamento através de 193. Consequentemente, é uma demanda maior e uma quantidade de ocorrências maiores. Então, acho que as pessoas estão buscando mais o auxílio dos bombeiros, né? Exato, eles estão mais conscientes que é a necessidade do nosso socorro. Como a gente viu agora há pouco, houve ontem um incêndio próximo às residências. Muitas vezes esse fogo chega próximo às casas. E aí, o que fazer enquanto os bombeiros não chegam? Muita gente tenta ali apagar. Será que isso é perigoso? É melhor fazer mesmo? Qual que é a recomendação? A situação é a parte preventiva. Nós trabalhamos com esses tipos de residências que são em áreas que é envolvidas por vegetação, que seja feito um acero antes que chegue à residência, ou seja diminuída a quantidade de vegetação perto dos muros, porque às vezes a população pensa que o muro vai conseguir segurar o fogo, mas não segura. Então tem que ter uma área limpa antes do muro, para que não tenha o risco do incêndio, do fogo chegar e passar para as residências. Tem acontecido muito isso no Distrito Federal, principalmente agora em outubro, nós tivemos algumas ocorrências, onde em alguns casos quase teve incêndio na residência. E aí, nesse caso, quando é acionado, a gente dá prioridade para esse tipo de socorro. Mas aí então é melhor não fazer nada, chama os bombeiros e aguarda. Na verdade... Tenta evacuar, ficar mais longe. Exatamente, mas o ideal é que seja feito um trabalho preventivo antes. E nós, do Grupamento de Proteção Ambiental, nós temos um trabalho de conscientização e instrução em relação ao combate. Esses locais e áreas rurais, é só nos procurarem, a gente dá as instruções, confecciona abafador, que é o instrumento de combate lá, e muitas vezes eles conseguem fazer o combate quando o fogo ainda está pequeno. Então, não há necessidade dele crescer e oferecer todo esse risco. Essa época de seca piora, agrava mais os casos de incêndio? Muito, porque principalmente no final de temporada, onde a vegetação vai estar mais desidratada. Cada tempo que passa, mais ela desidrata e mais facilita o incêndio. Esse período, depois de uma chuva, normalmente a população relaxa um pouco mais, porque começa a ver as copas verdes das árvores, só que o problema não são as copas, são a parte rasteira, que o nosso incêndio é superfície. Pode perceber que o gramado ainda continua amarelo, e é exatamente onde estender. E aí voltam a fazer queima de lixo, queima de poda com a despreocupação, e é exatamente aí que está o perigo. E agora, sobre as dificuldades que vocês têm para acessar muitas vezes esses locais, os incêndios ali da Floresta Nacional são mais difíceis de combater por causa disso? A Floresta Nacional é porque tem muito material combustível, mas existem outros locais que é muito mais difícil acesso. A Chapada Imperial, que é ali Poço Azul, Lago Oeste, onde tem muito desfiladeiro. Então, muitas vezes, não conseguimos fazer o combate em si. Temos que esperar o fogo sair do desfiladeiro e subir. E mesmo com helicóptero e avião, a gente não consegue fazer, porque o helicóptero e o avião tem que ter fazer um rasante nos locais e para lançar água, e lá é muito perigoso para a gente fazer isso. Então, muitas vezes demora um incêndio, demora 2, 3 dias, porque tem que ficar monitorando e ter condições de fazer o combate. Comandante, você tem uma ideia da área que já foi queimada esse ano? A gente está perto dos 14 mil hectares. É uma área maior que nos anos anteriores? O ano passado o recorde foi 17 mil hectares. Então, esperamos que chova logo e acabe essa estiagem, a gente não bata esse recorde, que não é um bom recorde. E a fauna também fica prejudicada nesse caso, né? Exato, a fauna, a flora, a gente tem perdido muita área de cerrado, a parte hídrica é muito preocupante, porque fica descoberto de vegetação, então não tem absorção da água, consequentemente aumenta a crise hídrica. A gente tem problema de saúde pública, período de baixa umidade, ainda mais com fuligem no ar, e aí, consequentemente, resulta o problema de saúde pública. E a recuperação dessa área queimada, como que se dá? Ela é um trabalho que já que não cabe ao Corpo de Bombeiros, cabe às autoridades da Secretaria do Meio Ambiente, o ICMBio, que são responsáveis pela área de preservação. Então, eles notifica quem é o culpado, eles têm... Faz esse trabalho, todo esse trabalho de reconstituição da flora.
Tá, então para chamar os bombeiros a gente liga, vamos reforçar, né? 193. Exato. E a ação humana é importante também, né, nesse caso? Você acha que muitos incêndios são provocados pelos homens? Praticamente todo incêndio é provocado pelos homens. Existe basicamente dois tipos de incêndios que são naturais, que é com raio, que esse período não existe raio, e através de decomposição de animais. Então isso é um pouco mais raro. Mais raro, né? Então provavelmente a gente não tem a estimativa correta, porque é uma quantidade de 8.000 ocorrências, é impossível fazer uma estatística em cima disso, mas pelos locais onde são os incêndios e a perícia chega normalmente em lixo ou poda, então a gente tem essa estimativa que 97% seja ação humana. Então, mais conscientização para as pessoas. Exatamente. Comandante, muito obrigada pela sua presença aqui, uma boa tarde e ótimo trabalho. Eu que agradeço.